Qual seria a verdadeira natureza do paraíso se esse lugar realmente existir? Um local que transcende a luz etérea e as melodias celestiais, onde a adoração a Deus se entrelaça com uma arquitetura impressionante e opulenta, adornada com ouro e pedras preciosas. Isso é apenas uma faceta dessa realidade misteriosa e enigmática. Imagine uma cena intrigante em que o paraíso é revelado como uma vasta cúpula côncava, abrangendo todo o nosso mundo, estendendo-se pelos céus. A borda dessa cúpula parece quase inacessível, como se nunca pudesse ser alcançada, mas sempre cobrindo a terra abaixo dela. Talvez esta seja a visão verdadeira do paraíso que poucos ousam imaginar. Os habitantes da Terra têm impressões variadas deste lugar mágico e misterioso. No entanto, devemos ter em mente que diferentes termos são empregados. É como se existissem reinos celestiais ou lugares celestiais, cada um dedicado a seres e atividades únicas. Um universo de possibilidades se desenrola diante de nós, revelando segredos e mistérios ocultos. Explorar as dimensões desse paraíso é um desafio fascinante. Que segredos estão guardados sob esta cúpula celestial? Quem são os seres privilegiados para desfrutar das maravilhas deste lugar único? O paraíso, em sua totalidade, é um convite para imaginar e contemplar um mistério maior do que nossa mente pode compreender. Assim, nos perdemos nos raios dourados desta intrigante realidade celestial. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4, Paulo escreve: Eu conheço um homem em Cristo, foi arrebatado ao terceiro céu, seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. E ele ouviu coisas que não podem ser contadas e que o homem não pode pronunciar. Esta passagem indica que há 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu, que é o lugar do paraíso e a habitação pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. Essas passagens muitas vezes associam o paraíso à pureza ou santidade. As palavras faladas fora do paraíso, paradisos, é a palavra grega para um jardim, representando o jardim de Deus no paraíso. O paraíso é o destino final para pecadores arrependidos que perseveraram em uma vida de fé na cruz. Jesus prometeu ao ladrão arrependido que estariam juntos no paraíso naquele dia, dizendo: Em verdade, eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O livro do Apocalipse apresenta uma área conhecida como céu médio, ou meio do paraíso, descrevendo algum tipo de vasta área onde diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos seguintes descrevem vários seres poderosos proclamando-se do meio do paraíso. Apocalipse capítulo 8, versículos de 8 a 13. Então eu vi outro anjo voando diretamente acima, com um evangelho eterno, para proclamar àqueles que habitam na terra, para todas as nações e tribos e línguas e pessoas. Apocalipse capítulo 19, versículos 1 e 17. Então eu vi um anjo parado no sol, e com uma voz alta ele chamou todos os pássaros que voam diretamente acima. Venham se reunir para a grande ceia de Deus. A palavra grega usada para o meio do céu é mesouranema, que significa precisamente o meio do céu. Este poderia ser o segundo céu que nós podemos antecipar. Finalmente, o céu visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos na Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. Quanto aos habitantes do paraíso, que tipo de seres eles são? O nome mais comum que recebem é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do paraíso. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm várias outras funções potenciais, independentemente das tarefas para as quais são enviados por Deus para seus propósitos. As Escrituras também nos informam que existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Primeiro, como mencionado antes, eles são mensageiros de Deus. Segundo, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo. São comumente descritos como anjos da guarda. Mateus capítulo 18, versículo 10 afirma: Veja que não desprezem nenhum desses pequeninos, pois eu lhes digo que no céu seus anjos sempre veem o rosto de meu Pai que está no céu.
Este versículo implica que o olhar atento do Pai direciona esses anjos para crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria, temos anjos guerreiros que estão em conflito com outros anjos, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inevitável, portanto, nos confronta que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, este conflito não está limitado à terra. É também um fator vital em tudo o que acontece no paraíso. Satanás enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus na terra. Algumas dessas passagens apontam para um tempo quando Satanás tem pouco tempo, e este período pode estar próximo, mas ainda não foi cumprido. Certamente, os eventos descritos ainda não aconteceram, então devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos costumam falar como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isso não é verdade. Existem dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno. Mas o próprio Satanás vaga livremente por todo o universo. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 afirma: "E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e Hades entregaram os mortos que estavam neles. E eles foram julgados cada um deles de acordo com o que haviam feito." Isso está claramente descrito em Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, enquanto o céu não. O pecado permeia a terra por causa da desobediência humana. No entanto, o céu permanece puro e imaculado. A glória de Deus enche o céu, e ele não pode tolerar o pecado ou olhar para ele sem trazer julgamento. A passagem bíblica em Abacuque 1, 13 diz: "Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles?" No entanto, o amor de Deus é tão poderoso e grande que ele abriu um caminho para remover a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz através do sangue de Cristo, nos redimindo da penalidade do pecado. Ele morreu em nosso lugar, carregando um julgamento que merecíamos, apresentando-nos como irrepreensíveis diante de seu Pai no céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque só Ele pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 19: "Pois assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um homem muitos serão tornados justos." É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, escolha e prática. As boas novas são que Deus abriu um caminho para sermos salvos por sua graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: "Pela graça vocês foram salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Oremos ao Pai Celestial, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder, usando seus dons. Jesus nos prometeu que o ajudante, o Espírito Santo que o Pai enviaria em seu nome, nos ensinaria todas as coisas e nos traria à lembrança tudo o que ele disse, conforme João capítulo 14, versículo 26. Ajude-me a reconhecer que não entendo tudo, e está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe todas as coisas. Conceda-nos um Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Espírito Santo, tenha piedade de nós, fortaleça-nos em todas as nossas dificuldades, conceda-nos seus santos dons e permita que seus 12 frutos amadureçam em mim. Espírito Santo, que busca a salvação de toda a humanidade e para esse propósito, deseja que todos eles conheçam a tua verdade, apresenta-lhes a tua poderosa luz e a tua boa vontade, para que glorifiquem a Deus na unidade da fé, esperança e amor. Amém. O Rei da Glória nos envia a promessa do Pai, o Espírito da Verdade, o Consolador que procede dele, para nos iluminar e infundir toda a verdade em nós, como ele prometeu.
Se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir.